Olá, irmãos e irmãs em Cristo, irmãos e irmãs da Casa Espírita Fonte Viva que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Obrigado por estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Agradeço muito a Adriana Fukuda, nossa amiga, pelo convite e que possamos então aprender um pouco mais com os ensinos de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, manter a nossa mente voltada para Jesus, mantendo a imagem de Jesus em nossa mente, agradecendo ao Pai Celestial pelo dom da vida, agradecendo também pela encarnação aqui na Terra, por todas as pessoas encarnadas que têm ou que tiveram contato conosco, por todas as pessoas que já desencarnaram e que algum dia tiveram contato conosco também. Agradeçamos por todos os benefícios que nós temos recebido em nossa encarnação. Agradecemos também por todos os problemas, as dificuldades, os desafios que temos enfrentado em nossa atual encarnação, porque assim nós vamos vencendo essas dificuldades, esses desafios, aprendendo e evoluindo cada vez mais do ponto de vista moral e também espiritual. Façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa proposta para hoje é falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E temos lá o seguinte: os fariseus, eles pertenciam a uma seita religiosa mais preponderante lá na época de Jesus na Judéia. Eles não gostavam de Jesus. E um deles, que era doutor da lei, querendo tentá-lo, então fez a seguinte pergunta: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. E Jesus, ele passava os ensinamentos para as pessoas com parábolas. Ele utilizava-se de parábolas para passar os seus ensinamentos. E contou mais uma delas para as pessoas. Ele diz assim, que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um homem que lhe devia 10.000 talentos. Então eram as pessoas que estavam devendo para o rei, e então lhe apresentaram um homem que lhe devia 10.000 talentos, uma quantia enorme. O nome desse rapaz, desse homem, era Razor. Então o rei pediu contas e Razor disse que não tinha condições de pagar. Era uma quantia muito alta, ele não tinha dinheiro, e enfim, não ia pagar. O rei então mandou que o prendessem, que vendessem a sua esposa, os seus filhos, os seus bens para pagar a dívida. Então Razor se ajoelhou diante do soberano e pediu clemência, porque ele ia pagar, mas quando ele pudesse. O rei então, tomado de compaixão, acaba perdoando a dívida de Razor e manda soltá-lo. E então Razor, quando saiu do palácio, encontrava-se na rua, ele viu um rapaz que lhe devia 100 denários, 100 moedas, uma quantia bem menor do que os 10.000 talentos que ele devia para o rei. Ele pegou o homem pelo colarinho e exigiu que o rapaz pagasse as 100 moedas, os 100 denários, imediatamente.
O rapaz disse que ele estava desempregado, havia deixado sua esposa e seu filho na casa que ficava na área rural, e ele tinha ido até a cidade em busca de serviço para poder levar o que comer para a família. Não tinha como pagar naquele momento. Hazor então chamou os guardas do palácio e mandou que trancafiassem o rapaz na cela. Só que um assessor do rei assistiu a essa cena e levou ao conhecimento do soberano. Então o rei mandou chamar novamente Hazor ao palácio e lhe questionou o seguinte, disse: como eu perdoei a sua dívida de 10.000 talentos e você não perdoa uma dívida de apenas 100 denários, 100 moedas? Então o rei acabou mandando prender Hazor até que ele pagasse o último centavo. E Jesus então diz assim, que é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então, se nós não perdoarmos os erros das outras pessoas, não seremos perdoados também. Como nós rezamos o Pai Nosso, pedimos perdão pelas ofensas que nós cometemos, na medida em que nós perdoamos também os nossos ofensores. Essa passagem está em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Temos também nesse capítulo 11 a lição: dai a César o que é de César. Os fariseus, que não gostavam de Jesus, eles acabaram fazendo uma pergunta para deixar Jesus numa situação muito difícil. Só que Jesus, sendo um espírito muito evoluído, sabia muito bem lidar com eles. Mas enfim, eles perguntaram a Jesus em público: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Por quê? Porque os romanos dominavam a Judéia e cobravam impostos do povo. E então eles queriam que Jesus respondesse a essa questão. Se Jesus dissesse que deveria pagar os impostos, então estaria indo contra o seu próprio povo em favor dos romanos. Se dissesse não é justo pagar aos romanos, então eles mesmos entregariam Jesus aos romanos, dizendo que Jesus estava insuflando o povo a discórdia e não queria pagar os impostos. Então vejam a armadilha que eles montaram, tá? Mas Jesus conhecia a malícia desses homens e disse assim: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão para pagar o tributo. Então apresentaram-lhe uma moeda e ele então fez a seguinte questão: de quem são esta imagem e esta inscrição que estão na moeda? E eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que pertence ao mundo material, que fique aqui no mundo material. E aquilo que pertence ao mundo espiritual, que então levemos para o mundo espiritual. Nós temos de acumular tesouros na espiritualidade e não aqui na terra. As coisas do mundo material são de importância para o nosso conforto, né? Um carro, uma casa, uma roupa, enfim, são utilizados para o nosso conforto, mas não podemos ficar presos a esse tipo de coisas. Essa passagem de Jesus está em Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22 e em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Vejam que nessa pergunta dos fariseus havia uma armadilha, como a gente falou. Se ele fala que tem que pagar os impostos, então ele ia contra os judeus. Se fala que não tem que pagar, então ia contra os romanos. Então Jesus se saiu muito bem com essa resposta. Temos aí também no capítulo 11 o ensino à lei de amor. E temos aí uma mensagem do espírito Fénelon, na cidade de Bordeaux, 1861. E ele fala sobre a lei de amor.
Ele diz que não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo bem que vos esteja ao alcance fazer. Então nós temos a oportunidade e devemos fazer o bem às pessoas se quisermos evoluir moral e espiritualmente. Fenelon também nos diz assim: amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. O que ele quis dizer com isso? Que a Terra, o planeta, também evolui juntamente conosco. E nós sabemos que estamos passando por uma transição planetária, estamos passando do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, onde os espíritos que aqui estarão serão muito melhores do que os que estão atualmente. Então, no mundo de regeneração será muito melhor do que o de provas e expiação que nós vivemos hoje. Temos uma mensagem do Espírito Emmanuel que fala sobre o egoísmo. Ele diz que o egoísmo é a chaga da humanidade. É o egoísmo que acaba travancando muito a nossa evolução aqui na Terra. E ele fala que Jesus nos deu o exemplo da caridade, enquanto que Pôncio Pilatos nos deu o exemplo do egoísmo. Por quê? Porque Pôncio Pilatos, sendo governador romano na Judéia, teve a oportunidade de soltar Jesus, mas ele acabou por comodismo e até por falta de coragem, ele acabou deixando que Jesus fosse condenado à crucificação, soltando Barrabás, em vez de Jesus. Então, Jesus nos ensinou a caridade e Pôncio Pilatos nos ensina aí o egoísmo. E a gente sabe que o egoísmo é a chaga da humanidade, temos de nos livrar desse sentimento negativo. Emmanuel passou essa mensagem na cidade de Paris, 1861. Temos uma mensagem do Espírito Pascal na cidade de Saint, em 1862, lá na França. E ele fala que o egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Então vejam a importância que tem a caridade. Por isso que Jesus sempre chamou a nossa atenção para a prática da caridade e também da humildade para com o nosso semelhante. E o Espírito Pascal nos fala que por meio do egoísmo e do orgulho, as pessoas mais espertas aí, entre aspas, acabam sempre levando vantagem em relação às demais. Temos aí exemplos atuais, pessoas furando a fila para tomar vacina, pessoas que muitas vezes não necessitam tomar vacina agora, aliás, nem estão na relação ainda, porque no momento só as pessoas mais idosas, com comorbidades, é que devem tomar a vacina. E nós vemos pessoas que furam a fila, passam na frente para tomar vacina, para se imunizar, para ficar livre do vírus e deixando de lado muitas vezes o semelhante mais idoso, mais necessitado e com comorbidades e que está mais sujeito a esse vírus. Então é a história da pessoa que é mais esperta, né? Ela passa à frente dos outros, fura a fila, não quer saber se está prejudicando os outros. Mas nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, da qual nenhum de nós está livre. Então, tudo aquilo que nós fazemos em prejuízo do nosso semelhante, nós vamos responder fatalmente, seja nesta ou em outra encarnação. Pascal termina a sua mensagem na cidade de Saint, 1862. E temos também o Espírito Protetor nos passando uma mensagem na cidade de Cracóvia, 1861, falando sobre a fé e a caridade. E o Espírito Protetor nos diz que a caridade é impossível sem a fé. Interessante isso. E diz que a felicidade, ela não está nos gozos materiais, mas sim na prática do bem. Muita gente pensa que ter um carro novo, uma casa bonita, ficar rico, ganhar na loteria, é ter felicidade. Não, isso traz conforto. Mas encontramos a felicidade na prática do bem, na prática do amor e da caridade para com as pessoas necessitadas. É isso que nos passa o Espírito
protetor. E fala que nós precisamos nos livrar dos sentimentos negativos, como o egoísmo, o orgulho e a vaidade, porque esses sentimentos eles acabam atrasando muito a nossa evolução. A caridade, ela tem de estar juntamente com a fé para que a gente possa evoluir cada vez mais. Assim termina o Espírito Protetor a sua mensagem na cidade de Cracóvia, 1861. Elisabeth de França, na cidade de Havre, 1862, nos passa também a mensagem sobre a caridade para com os criminosos. Então pode até parecer um pouco difícil para a gente praticar caridade com o criminoso, mas pelo Evangelho de Jesus nós aprendemos que devemos praticar a caridade para com todas as pessoas. Então, ela diz que a verdadeira caridade, ela está ligada à benevolência para com as pessoas, sejam elas quais forem, qual for a pessoa, tá? Ela diz que estão próximos os tempos em que reinará a fraternidade no nosso planeta e a Terra algum dia será um mundo ditoso, um mundo mais perfeito. Já estamos passando para o mundo de regeneração, que será bem melhor do que o mundo de provas e expiação. Então, devemos também praticar a caridade para com os criminosos. Quando fizermos a nossa prece, lembremos desses nossos irmãos que ainda não conhecem o Evangelho, ainda não internalizaram os desígnios de Deus e ainda se comprazem na prática do crime, prejudicando as pessoas. Então lembremos desses nossos irmãos e façamos uma prece por eles, porque a prece tem um poder muito grande. Então quando nós fazemos a prece com fé, com muita boa vontade, essa prece, ela toma uma proporção muito grande. E esses criminosos, eles podem ser tomados de compaixão no momento em que fazemos a prece por eles. Então, podem se transformar, fazer a sua reforma íntima e serem pessoas melhores, não mais praticando o mal para com as pessoas. E, então, o Espírito aqui nos fala que aqueles que se comprazem em ser pessoas impuras, pessoas que praticam somente o mal, serão relegadas a mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Ou seja, no mundo de provas e expiação, vivem as pessoas que praticam o bem e o mal. No mundo de regeneração, os espíritos que estarão encarnados aqui serão muito melhores, então será muito mais fácil de conviver com as pessoas. Então, quando nós fazemos uma prece por um criminoso, muitas vezes ele pode ser tocado pelo arrependimento. E aí, arrependendo-se verdadeiramente, ele então vai deixar de fazer o mal e vai se tornar uma pessoa melhor. Cedo ou tarde, a pessoa vai se arrepender. Então, por isso, nós que somos cristãos, somos espíritas, devemos também fazer a prece pelo nosso irmão que é criminoso. Essa é a mensagem de Elisabeth de França, na cidade de Havre, 1862. Lamennais, um dos espíritos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, responde lá na cidade de Paris, em 1862, a uma pergunta muito interessante que Allan Kardec fez. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então a pergunta é mais ou menos assim. Existe uma pessoa criminosa, só faz o mal para os outros e está em perigo iminente. Então, é um perigo de vida. Ela está, por exemplo, se afogando. Então, nós, sabendo que essa pessoa é uma pessoa criminosa, que só faz o mal, devemos expor a nossa vida para salvar essa outra que está ali se afogando, por exemplo, sabendo que nós também podemos nos afogar e sabendo que essa pessoa, se ela for salva, ela pode voltar a praticar o mal às outras pessoas. Devemos então salvar essa pessoa? Essa pergunta de Kardec eu acho muito inteligente, muito interessante. E resumindo aqui a resposta do Espírito Lamennais, ele diz que quando nós nos propomos a salvar essa pessoa, naquele momento
que ela considera fatal, ela pode verdadeiramente se arrepender. Puxa vida, eu fiz tanto mal para as pessoas, agora estou sendo salvo, então pode praticar o bem às pessoas, deixar de fazer o mal, voltar então aos seus pensamentos, às suas atitudes para a prática do bem. Então, Lamennais diz sumariamente: pode salvá-lo? Então salve-o. Salve a pessoa. Se ela vai continuar sendo uma pessoa ruim, praticando mal, é livre-arbítrio dela. Como nós falamos agora há pouco sobre a lei de causa e efeito, todos nós estamos sujeitos a ela. Se a pessoa foi salva e voltou a praticar o mal, com certeza a lei de causa e efeito vai se fazer valer e essa pessoa vai pagar pelo mal que continua a fazer. Mas nós devemos sim salvar a pessoa. Então nós temos aí todo um ensinamento do Evangelho nesse sentido de que devemos amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, porque se nós nos amamos, devemos também amar as outras pessoas. Nós sabemos que às vezes é um tanto difícil praticar isso, tendo em vista tantas pessoas ruins, pessoas de má índole, que nos prejudicam, é um tanto difícil, mas não é impossível, porque Jesus mesmo nos fala no Evangelho. Ele, aliás, volta-se para os apóstolos e pergunta: vós sois deuses? Deuses com D minúsculo. Podeis fazer tudo o que faço e mais ainda. Então, se ele perdoava as pessoas, nós também temos condição de perdoar o nosso semelhante. Porque perdoando o nosso semelhante, nós estaremos nos livrando de um fardo. Se nós não perdoarmos, ficamos presos àquela pessoa, ficamos presos àquele sentimento e então nós não vamos evoluir. Nesse novo livro do Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração, temos um caso lá de um espírito que guardou uma mágoa, um sentimento de vingança para com uma outra pessoa por 470 anos. Gente, é quase meio século você vivenciando aquele sentimento ruim dentro de si. Obviamente que esse espírito ele não evoluiu o quanto poderia ter evoluído. Se tivesse perdoado, obviamente em 470 anos teria evoluído muito mais. Até que chega o momento em que a gente é tocado pelo Evangelho e acaba perdoando. Então, por que não fazer isso agora? Perdoemos as pessoas. A gente pede na oração do Pai Nosso. A gente pede no Pai Nosso que Deus nos perdoe à medida que nós perdoamos também as pessoas. Então, coloquemos isso em prática. Vamos perdoar as pessoas que nos causam mal e vamos também, com isso, ser perdoados pelo mal que a gente também comete ou que cometeu. Então, é uma questão até de justiça. Bem, eu tenho aqui um tema que eu acho muito interessante passar para vocês. Temos um pouquinho de tempo. Falar sobre espiritismo ou kardecismo. Nós temos ouvido muitas pessoas, mesmo no meio espírita, usando o termo kardecismo. E por isso, então, eu vou falar um pouco sobre esse assunto. O Divaldo já falou sobre isso, o Dr. Reinaldo Leite, nosso saudoso orador espírita que já desencarnou, também falou sobre isso e eu me proponho a falar. E diz assim: os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou espiritistas. Quem disse isso? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 1. Para se fazer alusão à doutrina espírita, é muito comum nós ouvirmos esses dois termos, kardecismo e kardecista. Se nós perguntarmos para as pessoas por que elas usam esses termos, normalmente vamos ouvir a seguinte resposta: é para diferenciar da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Nós, que somos espíritas, respeitamos muito as outras religiões. Muito. Eu mesmo tenho muitos amigos na Umbanda e também no Candomblé. Pessoas que trocam ideias comigo todo dia, nós trocamos conhecimentos, trocamos mensagens. Na Quimbanda, que eu saiba, não conheço ninguém.
Mas o fato é que nós respeitamos muito as outras religiões. Nós temos um respeito muito grande. Mas a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé são sincretismos afro-brasileiros e não espiritismo. Isso não quer dizer que são piores do que nós, de jeito nenhum. Mas não podemos chamá-los de espíritas. Na norma gramatical brasileira, nós temos o sufixo ismo. O sufixo é aquela parte final da palavra, tá? E ele vem do latim ismos e do grego ismos. É o sufixo formador de substantivos abstratos, é o sufixo ismo, como liberalismo, alcoolismo e assim por diante. E o sufixo ista, ele designa o partidário de uma doutrina ou modo de pensar, como budista, positivista e assim por diante. Com o sufixo ismo, nós podemos formar nomes de religião, doutrinas filosóficas e também sistemas políticos, como o budismo, o kantismo, com K, e o comunismo. E temos também outros exemplos. O druidismo, a religião dos druidas, aliás, Allan Kardec foi um druida numa encarnação anterior, e temos também o espiritismo, a religião dos espíritas. Então, notem, espiritismo, a religião dos espíritas. Portanto, usar o termo kardecismo não está correto, porque significaria a doutrina de Kardec, enquanto que kardecista seria aquela pessoa seguidora da doutrina kardecista. Só que nós sabemos que a doutrina espírita, ela foi codificada por Kardec, mas não podemos chamá-la de kardecismo, porque ela não foi trazida por Kardec, não foi Kardec que criou a doutrina espírita, ele codificou. Quem trouxe a doutrina espírita foram os espíritos, o Espírito de Verdade, que é um grupo de espíritos superiores que veio em nome de Jesus para passar os seus ensinamentos. Por isso, então, devemos chamar a doutrina dos espíritos, espiritismo ou espírita, e não kardecismo e kardecista. Existem alguns dicionários que aceitam esses dois termos, kardecismo e kardecista, mas nós sabemos que, doutrinariamente e conceitualmente, esses termos estão incorretos, inadequados. Então, não devemos usar esses termos kardecismo e kardecista. Se alguém perguntar, você é espírita, kardecista? Não, eu sou espírita. Ah, mas você é kardecista? Não, eu sou espírita. Ah, mas você não estuda Kardec? Sim, estudo Kardec, mas eu sou espírita. Não existe kardecismo, de jeito nenhum, tá bom? Porque a doutrina espírita exige conhecimento, exige estudo. Nós temos de estudar para conhecer a doutrina. Então, aqui está mais um conhecimento que a gente ganha nesse encontro que tivemos. Não usemos os termos kardecismo e kardecista. Nada disso. É espiritismo e espírita, somente. Para fechar aqui com vocês, todas as religiões que acreditam na existência do espírito são espiritualistas, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Então, o budista, o umbandista, o quimbandista, o candomblecista, o católico, o evangélico, enfim, todos aqueles que acreditam na existência do espírito são espiritualistas, mas não são espíritas. Isso não quer dizer que nós, espíritas, sejamos melhores, de jeito nenhum. Mas fica aqui, então, o ensinamento para vocês, tá bom? Agradeço muito a todos vocês. Vamos fechando os nossos olhos novamente, agradecendo por mais esse encontro que tivemos, agradecendo também aos mentores da casa, Fonte Viva, agradecendo a Adriana Fukuda pelo convite que nos fez e pedindo para que Deus ilumine todos vocês, ilumine suas famílias, ilumine todas as pessoas com quem vocês têm contato. E vamos fazer então a prece de encerramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Quem quiser contato comigo, gente, no YouTube e Facebook, é só digitar meu nome, Aloysio Rocha, Aloysio com U e com S, e no Instagram é só digitar Aloysio Rock,
Aloysio com U e com S, Rock, R-O-C-K. Então eu coloquei rock porque eu sou fã do rei do rock and roll, Elvis Presley. Aliás, palestra que eu já fiz com vocês, Jesus e Elvis Presley. Tá? Então sigam-me nas redes sociais, mandem uma mensagem dizendo que vocês assistiram a esta live, essa palestra, fica mais fácil para identificá-los. Fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima, se Deus assim nos permitir.